Bem, pessoal, esse então é o nosso vídeo conceito, referente então à força de atrito. Primeiro então, o atrito que a gente vai falar não é esse tipo de atrito que vocês estão vendo. A gente não vai ter brigas, felizmente. A força de atrito que a gente vai falar é a força gerada devido ao atrito entre o objeto e o solo. Então vamos comparar aqui o chão, o solo, e um objeto. Vamos tentar empurrar esse objeto para algum lugar. Quando a gente tenta empurrar, a gente aplica uma força. O atrito gerado entre o objeto e o solo vai empurrar o objeto para o lado contrário ao que eu estou tentando empurrar. Então, se eu tento empurrar para a direita, a força de atrito vai apontar para a esquerda. E sempre segue nesse formato. A força de atrito sempre atua no sentido contrário à tentativa do deslizamento. Agora, se eu tentar empurrar o objeto para a esquerda, a força de atrito vai apontar para a direita. Sempre vai apontar no sentido contrário ao que eu estou empurrando. Seguindo aqui então, mas de onde que vem o atrito? O atrito então ele vem da rugosidade entre o chão e o objeto. Ou seja, nunca é perfeito, nunca é totalmente liso o contato entre o chão e o objeto. E quando tem essa rugosidade, ele acaba arrastando e dando barulho. Isso significa então que existe atrito. Toda vez que a gente tenta empurrar alguma coisa e dá barulho é porque existe algum atrito. E o que coordena a intensidade desse atrito é a rugosidade. A gente chama essa rugosidade aqui, que não é perfeita, esses encaixes, se a gente for aproximando, ver bem nos detalhes, nunca é totalmente liso. E quanto mais rugoso, maior é o coeficiente de atrito. Então, a gente pode dizer que quanto maior for o coeficiente de atrito, maior vai ser a rugosidade e maior vai ser o atrito, ou seja, mais difícil vai ser para empurrar o objeto. Agora, do contrário, quanto menor for o coeficiente de atrito, menor vai ser essa rugosidade, ou seja, mais lisos os objetos serão e menos rugosos, assim, mais lisos eles serão e menor serão o atrito. Deixa eu comparar aqui com dois exemplos bem simples. Patinar no gelo. No gelo, o coeficiente de atrito é baixo. Dá para deslizar no gelo. Tenta agora deslizar num chão como esse aqui de pedra. É impossível. Olhando para esses dois ambientes, o que eu tenho a dizer? Que o coeficiente de atrito aqui é baixo, porque dá para deslizar facilmente. E o coeficiente aqui nas pedras é alto, porque é muito difícil de deslizar. Imagina você empurrar uma mesa aqui em cima do gelo ou em cima da pedra. Onde é que vai ser? Não levantar. Empurrar. Empurrar enquanto a mesa tiver contato com o chão. Onde é que vai ser mais difícil? Onde o coeficiente de atrito é mais alto. Seguimos então com a força de atrito estático. Essa força ela surge então quando a gente tenta empurrar um objeto, mas ele não sai do lugar. Então imagina que tu vai empurrar um armário, um guarda-roupa, tipo esse aqui, ó. Aqui do lado. Se eu tentar empurrar ele, eu vou aplicar uma força, mas ele não vai se mover de início, ele vai ficar parado. Essa é a força de atrito estático, quando eu aplico uma força, mas o objeto não se mexe. Então ela tenta segurar o objeto onde ele está. Acontece quando o objeto está parado. Essa força te obriga então a empurrar o objeto com uma força maior, para tu vencer o atrito estático. Aqui nessa imagem muito bem feita por um artista plástico contemporâneo, Mikael, sim, o sobrenome dele, a gente tem aqui então um jovem empurrando um objeto, ele aplica uma força e a força de atrito tem o mesmo tamanho, a força de atrito estático. Então, sendo assim, o objeto não se move e a força resultante é zero, porque essas duas forças se anulam. Agora, se a força que esse jovem aplicar for maior do que a força de atrito estático, o objeto entra em movimento. Como é que a gente calcula essa força de atrito estático? A gente tem que levar em consideração, claro, o objeto e o chão. Primeiro, então, o coeficiente de atrito, como eu falei, a rugosidade. E em segundo, a gente tem que levar em consideração a força normal. Por quê? Objetos mais pesados são mais difíceis de serem empurrados. Força normal, vocês lembram que é a força que o chão faz no objeto, para cima. O coeficiente de atrito não tem unidade de medida e a força normal é medida em Newton. Assim, para a gente calcular a força de atrito estático, a gente multiplica o coeficiente de atrito estático pela força normal. De forma compacta, força de atrito estático é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Tranquilo. E agora, professor, quando o objeto entra em movimento? Quando a gente aplica uma força maior do que a força de atrito estático, o objeto entra em movimento. Aqui a gente vê na GIF, o objeto entra em movimento bem devagar.
Nesse caso, quando começa o movimento, a gente entra no atrito dinâmico. O atrito dinâmico, ele acontece quando a força resultante é maior do que zero. Aqui embaixo a gente vê um exemplo. Aqui a força de atrito cinético é pequena. Existe uma força e existe uma força resultante. Se existe uma força resultante, quer dizer que o objeto está em movimento e entra no atrito cinético. O coeficiente do atrito cinético ele é menor. Quando ele entra em ação, ele tem um valor menor. Então, a força que eu faço para o armário começar a se deslocar é menor do que a força que eu preciso fazer para ele continuar andando. Então, uma vez que ele começou a se mexer, é mais fácil de empurrar. Faz um teste com qualquer coisa na tua casa, com uma xícara em cima da mesa. Quando a coisa começa a se mover, é mais fácil de empurrar, porque começa o atrito cinético. E como é que a gente calcula isso? Lembrando, coeficiente de atrito cinético, então tem um valor diferente, que é menor do que o do coeficiente de atrito estático. Mesma equação, porém, reparem, coeficiente de atrito cinético. Vão ter dois coeficientes de atrito, cuidem. De forma compacta, a força de atrito cinético é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Pessoal, era isso então. Desejo a todos aí bons estudos.